Eu converso com o Dr. Miguel Mastropaulo, quiropraxista, e estamos falando de cervicalgias. Miguel, você falou que nesse caso, problemas na cervical podem gerar hérnia de disco. Isso dá tontura, dá vertigem? Então, a hérnia de disco em si, ela não vai dar tontura ou vertigens, né? O principal que acontece na hérnia de disco, a compressão na raiz do nervo, são as irradiações, né? Formigamento, adormecimento. Se for uma compressão significativa, pode perder força e reflexo. Aí esse é um caso que a gente precisa referir para o neurologista, é um caso cirúrgico. Enquanto a força motora, a quiropraxia ela pode ajudar. Agora, em relação a tonturas e vertigens, acontece da seguinte maneira. Aqui na coluna cervical pode acontecer dois tipos de alteração que pode gerar tonturas ou vertigens. Para quem tem esse tipo de sintoma e já investigou o labirinto e não consegue encontrar uma causa, até mesmo o próprio médico pode dizer que esse é um problema da coluna cervical. Então, o que a gente vê em vermelho aqui são as artérias, tá? A artéria carótida, ela passa entre as vértebras, ela sobe até ela entrar para o cérebro e tem essa partezinha aqui. Aqui seria o que a gente chama de polígono de Willis. É o que faz a irrigação do cérebro. Então, quando uma vértebra ela acaba saindo da sua posição, então, por exemplo, vamos colocar aqui C1, que geralmente é o que está associado. Se essa vértebra ela escorrega um pouco mais para o lado, ela começa a pressionar um pouquinho a própria artéria. Então, dependendo do movimento que essa pessoa faz, essa artéria, ela deixa de mandar irrigação sanguínea para o cérebro, falta oxigenação e dá essa sensação de tontura. Isso por conta de uma alteração na coluna cervical alta. A gente considera C0, C1 e C2, geralmente o que costuma causar isso. Ou, por exemplo, as pessoas, como eu disse, que têm uma lateralização do crânio, às vezes a pessoa ela não percebe, né? Quando tira uma foto, o pescoço está um pouco para o lado. Então, o que acontece? O equilíbrio ele acontece pelo líquido que existe dentro do labirinto, pela visão, né? Pela propriocepção dos pés também, né? E essa posição da coluna cervical alta também passa informação para o cérebro. Então, quando existe um desvio, uma informação choca com a outra. O labirinto manda uma informação, a visão passa outra informação e o posicionamento está passando outra. Então, seu corpo ele não sabe qual que é a informação que ele deve considerar como normal e aí a pessoa tem uma tontura. Então, é muito comum a coluna cervical causar também esse tipo de sintoma. Agora, vamos falar também das cefaleias, né? O que significa o termo cefaleia? Então, as cefaleias são as dores de cabeça, né? Cefaleias e enxaqueca. A enxaqueca geralmente é um caso um pouco mais severo, a intensidade ela é maior. A quiropraxia ela ajuda nesses casos também, mas em um caso de enxaqueca severa, é muito difícil uma pessoa resolver o problema e nunca mais ela vai ter dor. Mas a gente consegue diminuir muito a intensidade dessas dores e a frequência que essas cefaleias aparecem. Por exemplo, tem gente que fica 3 dias com dores muito intensas. E isso também está relacionado com a coluna cervical. A estimativa, Mônica, é que 80% das dores de cabeça são causadas por alterações na coluna cervical. É isso que eu ia perguntar. Quais são as dores de cabeça causadas assim pelo pescoço, né, por essa região? Então, a gente chama de tensional, né? Cervicalgia é cefaleia de origem tensional, ou cervicogênica, que é causada pela coluna cervical. Então, falando-se em dor de cabeça, existem centenas de causas de motivos para ter dor de cabeça. Só que esse motivo de origem tensional é um dessas centenas que responde por 80% de todas as dores de cabeça. Normalmente, essas dores de cabeça elas começam na região posterior da nuca, né? Uma certa tensão, ela irradia para frente. É muito comum, às vezes, a pessoa tem sensação também que está pegando um pouco atrás do olho. Então, por que acontecem essas dores de cabeça? O sistema nervoso ele é protegido por uma pele, que é uma capa que recobre, que são as meninges. Então, a coluna cervical alta, quando ela perde o posicionamento normal e, por exemplo, ela tem uma anteriorização na cabeça, que acontece na maioria dos casos, essa meninge, às vezes, ela recebe algumas fibras de um músculo que fica bem entre a base do crânio e a primeira vértebra cervical, que chama suboccipitais. Algumas fibras muito pequenas desses músculos inserem na própria dura mater. Então, quando existe uma tensão, essa musculatura ela puxa a dura mater e aí dá essas dores irradiadas
para a cabeça. Então, o que a gente faz nesses casos é ajustar a coluna cervical, melhorar o posicionamento, soltar essa musculatura e aí a gente tira a pressão desses tecidos nervosos. Bom, já voltamos a falar.